Fala galera, beleza? Eu sou o professor doutor Jefferson Comin e hoje nós vamos conversar sobre os 3 estímulos necessários para que você tenha hipertrofia muscular. Mas antes de começar, eu já vou dar aquela mendigada, vou pedir para você caprichar o dedo no like, se inscrever no canal e também ativar as notificações, beleza? Primeiro, cara, o que é hipertrofia? Hipertrofia é um termo que nós utilizamos quando a gente quer falar que uma célula aumentou de tamanho. E é isso mesmo, uma célula aumentou de tamanho. Não necessariamente uma célula muscular. Eu posso estar falando de uma célula do tecido adiposo. Quando você come demais, você fica sem se exercitar, o que acontece com você? Você acaba engordando, não é mesmo? O que é esse engordar? As suas células adiposas, suas células de gordura, elas começam a acumular o excesso de energia na forma de triacilglicerol dentro delas. E elas começam a aumentar de tamanho. Então é importante saber que hipertrofia é um termo que nós vamos utilizar para designar o aumento de tamanho das células. E no caso da hipertrofia muscular, eu quero falar do aumento de tamanho da célula muscular. Uau! Nossa, genial! Bom, então vamos lá. Qual que é o primeiro dos estímulos que você precisa, que é necessário para que ocorra a hipertrofia muscular? É o mais óbvio de todos, que é o exercício físico. Você precisa se exercitar. O corpo humano, ele não foi feito para ficar parado, sentado numa mesa, atrás de uma mesa, sentado numa mesa não, sentado atrás de uma mesa, digitando ou algo do tipo. O corpo humano, ele foi feito para se mexer. Seja fazendo uma musculação, seja fazendo uma luta, seja fazendo uma dança, você precisa se exercitar. É claro que existem tipos de exercício que eles vão proporcionar uma hipertrofia muscular de uma maneira mais eficiente do que outros. E a gente pode estar falando dos exercícios de força e o melhor exemplo vai ser a musculação. O que acontece quando você submete o seu corpo a um exercício desse? Você acaba proporcionando um estresse para o seu corpo. E parece frase de Facebook, né? O que não te mata, te fortalece. E é exatamente isso que acontece. Você submete o seu corpo a um estresse e com o passar do tempo, o seu corpo se adapta a esse estresse. E a hipertrofia, o aumento da célula, é uma adaptação a esse estresse. Esse estresse ele ocorre em detrimento de vários fatores, seja de fatores metabólicos ou então até mesmo de fatores mecânicos. Então quando você for conversar com o seu professor de educação física, ele vai falar para você que a musculação ela é um tipo de exercício, mas que tem variáveis dentro do treinamento aí da musculação. A carga é uma variável, uma única variável, todo mundo pensa que é só a carga, né? O tempo de descanso entre uma série ou outra, as séries, a quantidade de séries, a quantidade de repetições, a técnica do movimento, todas essas são variáveis na musculação que vão influenciar aí as adaptações fisiológicas, entre elas a hipertrofia. Beleza? Bom, então vamos para o número 2 da nossa lista. O número 2 da nossa lista também é bastante óbvio. Qual que é o segundo estímulo para que você tenha hipertrofia muscular? É a nutrição, é a alimentação. Mas relaxa que eu vou te explicar um pouquinho melhor. A gente sabe que a alimentação ela é importante, legal Jefferson, mas e daí? Quando você se alimenta, você consome macro e micronutrientes. Os macronutrientes eles são encontrados em maior proporção nos alimentos. São os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Você já deve ter ouvido falar desses caras. Então você precisa se alimentar para fornecer aí esses macronutrientes. Mas os micronutrientes eles também são extremamente importantes e ninguém fala desses caras, eles são muito importantes para a hipertrofia muscular e para todas as adaptações fisiológicas do seu corpo. Basicamente, imagina o seguinte, imagina que a gente vai pegar gordura, e a gente vai pegar essa gordura e nós vamos transformá-la em energia. Quem faz esse caminho da gordura para a energia é o nosso metabolismo energético, óbvio. Só que quem controla o metabolismo energético são enzimas que o nosso próprio corpo produz. E assim como você não trabalha de graça, essas enzimas muito menos, essas enzimas elas não trabalham de graça. Essas enzimas elas vão precisar de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então se você quiser ter hipertrofia muscular, se você quiser melhorar o seu rendimento físico, enfim, você precisa fazer uma dieta, uma alimentação equilibrada. É claro que
o ideal é com que você procure um profissional formado em nutrição, ou uma profissional formada em nutrição, para que essa pessoa possa calcular ali a quantidade de macronutrientes e micronutrientes que você precisa. Mas não é só assim que a nutrição vai influenciar a sua hipertrofia muscular, meu amigo, minha amiga. Na verdade, existem alguns nutrientes específicos que eles conseguem influenciar dentro da nossa célula muscular. Um desses nutrientes ele é bastante popular, principalmente ali no mundo da suplementação esportiva. Quem que é esse nutriente? É a leucina, um aminoácido, tá? A leucina você consegue obter ela, obviamente, através de suplementos, mas através da alimentação do dia a dia, comer comida mesmo, nada de suplemento, você também consegue obter a leucina. E o que a leucina, esse aminoácido aqui, é capaz de fazer? A leucina, ela consegue estimular dentro da sua célula uma proteína chamada de mTOR, uma via chamada de mTOR. mTOR é uma abreviação que a gente usa para Mammalian Target of Rapamycin. Mas qual que é o resultado final dessa leucina influenciar a tal da via mTOR? O resultado final é que a sua célula muscular ela passa a produzir mais proteínas dentro dela. E isso vai de encontro com a hipertrofia. Então a nutrição ela é extremamente importante para o fornecimento de macro e micronutrientes e também para algumas jogadinhas a nível celular, a nível biológico, aí, como no caso da leucina. Beleza? E em terceiro lugar, qual que é o terceiro estímulo que é extremamente importante para que você tenha a hipertrofia muscular? Cara, é o estímulo através de hormônios. Você deve estar pensando, rapaz, é agora que a gente vai falar de bola, é agora que a gente vai falar de anabolizante. Não é agora que a gente vai falar sobre isso. Quando eu falo de hormônios, hormônios são moléculas que são capazes de ser secretadas por vários tecidos do nosso corpo e atuar em outros tecidos. A exemplo, a gente pode falar do ADH. O ADH ele é produzido no hipotálamo, armazenado na hipófise e vai atuar lá nos meus rins. Olha só, isso é um hormônio. Então existem vários hormônios dentro do nosso corpo. Eu estou falando de hormônios que o nosso corpo mesmo produz. Não estou falando de você tomar as paradinhas, ainda não estou falando disso, relaxa. Não estou falando de você tomar as paradinhas. Esses hormônios, eles podem ser divididos de acordo com a função deles, com a composição deles, com o tecido-alvo, e entre outras variáveis também. De maneira geral, e assim bastante simplista, nós temos os hormônios esteroidais, hormônios esteroides. Esteroides, não asteroides. Asteroides mataram os dinossauros, né, bicho? Hormônios esteroidais. E quando você fala de hormônio esteroidal, a galera já pensa que você está falando de anabolizante. Mas não. Hormônios esteroidais são hormônios produzidos derivados de colesterol. E esses hormônios esteroidais, eles podem ser anabólicos, ou seja, você pega pequenas moléculas e constrói uma molécula maior, ou eles podem ser catabólicos, você pega uma molécula grande e destrói ela para obter várias moléculas pequenas. A exemplo, um hormônio esteroidal anabólico, o testosterona. Ele é um hormônio esteroide derivado de colesterol e ele é anabólico. E você tem os hormônios esteroidais catabólicos. A exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol ele consegue pegar substrato energético, como por exemplo gordura, consegue ativar algumas enzimas que vão pegar essa gordura, quebrar elas, e aí nós vamos obter ácidos graxos que vão ser utilizados como substrato energético, tá? E é claro que sempre que eu falar anabólico, eu estou falando de hormônio que vai construir grandes moléculas, por exemplo, vai influenciar a sua célula a pegar aminoácidos para a construção de proteínas, e os catabólicos, que vão fazer o caminho reverso, ou seja, você vai pegar essa proteína e vai quebrar para obter aminoácidos. Espero que isso tenha ficado claro com vocês. E aí nesse tópico, esse terceiro estímulo que é importante para que você tenha hipertrofia muscular, eu não estou falando que você precisa tomar bola para ficar boladão, para ficar boladona. O que eu estou falando para você é que o seu corpo produz vários desses hormônios. Um exemplo ótimo é a insulina. A insulina é um hormônio que o nosso corpo produz no período pós-prandial. Ou seja, eu acabei de alimentar, a minha glicemia ela subiu, o meu pâncreas libera essa insulina e essa insulina vai atuar como um hormônio anabólico. Em algum momento eu injetei insulina em mim? Não!
Não, foi meu próprio corpo que produziu, tá bom? É claro que aí tem casos e casos, aí tem o cara que realmente precisa tomar hormônios anabólicos, o cara precisa tomar porque ele não produz, como no caso de algumas doenças de hipogonadismo primário ou de hipogonadismo secundário, ou então aquelas pessoas que elas tiveram ali uma perda, elas estão num catabolismo profundo, elas passaram por alguma situação, como no caso de pessoas que elas sofrem acidente com queimaduras. Cara, esse cara perdeu muito tecido, você precisa dar um jeito de reestruturar essa pessoa, de reestruturar esses tecidos. Você pode fazer o uso desses esteroides anabolizantes, enfim, né? Aí você vai inocular. E tem os atletas que também utilizam aí esses hormônios. É claro que no caso desses atletas, dos atletas sérios que eu estou falando, esses atletas eles até utilizam esses hormônios, não vou entrar em questão de ética e doping aqui, eles utilizam esses hormônios, mas eles treinam muito e eles se alimentam direito. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Não esquece de deixar o like que você me ajuda muito. Se inscreve no canal porque eu sempre coloco coisas aqui sobre nutrição, suplementação, metabolismo, exercício físico e muito mais. Tranquilo? Ativa as notificações também e eu vou deixar aqui do lado outras 2 videoaulas e o botãozinho para se inscrever para você não esquecer. Beleza? Um beijo, um abraço, fui!